Agora, você falou que tem lá um negócio de ingresia no vestiário. Porque é o seguinte, as informações que vêm do Flamengo é que o Diego Alves, o Diego Ribas, jogadores com uma liderança muito forte no elenco, eles estão perdendo espaço, né? E isso tem gerado um mal-estar dentro do grupo. Então, uma parte do grupo não tem afinidade com o Paulo Souza e há um conflito de ideias. E gente, vamos falar do jogo de amanhã no Maracanã. A situação do Flamengo, ela é idêntica à do Palmeiras. O Flamengo precisa fazer 2 gols de diferença para levar o jogo para os pênaltis e vencer por no mínimo 3 gols para ser tetracampeão carioca. As possibilidades do Flamengo no jogo de amanhã, Pascoal? Da mesma forma que eu encaro a situação do Palmeiras contra o São Paulo, do São Paulo contra o Palmeiras, né? E ainda o time do Fluminense vai jogar no Maracanã. Sim. Né? Então, talvez com um pouco mais de torcida do Fluminense, né? Que os torcedores entendam melhor, né? Porque os torcedores também foram surpreendidos pelo time. A divisão é a seguinte, setor sul, atrás do gol, torcida do Fluminense. O setor sul é aquele da direita. Isso, atrás do gol aqui. Setor norte, torcida do Flamengo. E no meio dos 2 lados, torcida mista. Ali estarão os torcedores misturados. Então, também penso que mudou de mão a possibilidade de título no Rio de Janeiro. Mudou de mão. Está na mão do Fluminense. Como o Fluminense também tinha na mão a classificação para a Libertadores da América e acabou desperdiçando, né? Tinha um placar excelente e acabou desperdiçando. Mas foi bem dominado naquele jogo. Foi bem dominado, muito dominado pelo adversário. Isso o Flamengo não conseguiu fazer. E outra coisa, o Flamengo, você vai dizer assim, o Flamengo... O Calçado falou uma coisa, esqueça o time de 19, não existe mais. Bote uma pedra. O torcedor do Flamengo tinha que botar uma pedra em cima daquilo. Foi espetacular. Foram 4 meses. Ô, Pascoal, vamos falar a verdade. A gente não ajuda também, viu? Para o Flamengo esquecer o time de 2019. Quem volta e meia aqui, a gente a gente tem que botar... Você tem razão. A gente precisa fazer a ressalva. Até porque o JJ vem passar o carnaval no Brasil, né? É que aquele time de 19 acabou virando a referência. Em 4 meses, né? Foi um espetáculo. E como ele foi embora... Se não tivesse mudado os jogadores, eu acho que se tivessem mudado os jogadores... Talvez não houvesse mais essa referência. O problema é que quando você mantém todo mundo... E o treinador vai embora, você fala, é por causa que ele foi embora. Os caras estão ali, esses caras... Tudo bem, já são caras 3 anos mais velhos, mas os caras estão ali. Por que ele não Mas o futebol brasileiro, só quem presta atenção nisso somos nós. Tanto porque você está cheio de história de jogador que 10 anos depois volta e o torcedor trata ele como o mesmo jogador. Mesmo jogador, depois de 10 anos, não é mais. Então, esse Flamengo, como o treinador foi embora, a ideia de que aquele time é só juntar e não atrapalhar, que eles vão jogar a mesma coisa. Varinha mágica, né? Varinha mágica. Não é assim que funciona. Tem aquela coisa chata que eu sempre digo no futebol, chama adversário. Adversário te interfere muito na sua vida. E o seguinte, os adversários são outros. Outros você tem Atlético Mineiro, você tem Palmeiras, o Flamengo não perdeu. O Flamengo perdeu a final da Libertadores por uma condição física inferior também. Mas a tática era superior à do Palmeiras. Sim. A mental era superior à do Palmeiras. O Palmeiras, tecnicamente, talvez não fosse. Com o Flamengo todo 100%. Mas o Palmeiras se apresentou para a final com algumas vantagens. Então, essa ideia de que eu perdi porque estava machucado, tal, não é assim. Então, é outro Flamengo. E o Paulo Souza, ele identificou isso e ele também tratou de rodar. Quero rodar para conhecer. A decepção é que no dia da final você tinha que ter um time... Você tinha que apresentar a tua grande força. Ele botou uma formação diferente, né? No dia da final, você não apresentou. Você rodou. Podia ser diferente, contanto que rendesse. Porque assim, a gente defendeu o estadual inteiro ele fazer todas as mudanças que quisesse. Só que aí chega um momento que precisa render e, de fato, o time deixou a desejar. E eu estou de acordo com o Pascoal em relação à mudança de favoritismo, mas eu acho... Aí eu estou olhando... para o adversário, tá? Nessa comparação que a gente fez com o São Paulo, eu acho que o São Paulo é um time mais confiável do que o Fluminense hoje.
Então é aquela coisa, se o Flamengo faz um gol logo, e assim, é um time com jogadores de altíssima capacidade técnica, altíssima capacidade individual. Então, você tem nesse caso a diferença da torcida, o estádio deve estar mais dividido, a gente não sabe exatamente com qual. Claro que isso, de alguma maneira, pesa também, mas não sei, talvez eu veja um pouco mais de possibilidade de reversão do Flamengo em relação ao Palmeiras por causa do adversário. Até acho que o Palmeiras hoje joga mais do que o Flamengo coletivamente, mas acho que pelo adversário eu vejo uma possibilidade talvez maior de reversão nesse jogo. Concordam? Vocês acham que a chance do Flamengo é maior que a do Palmeiras? Eu entendo que sim. E embora o Abel às vezes não fale isso claramente, e quando ele mexe na escalação, ele atua para resolver os problemas que o time apresenta. Então, quando veio o Paulo Henrique Ganso para esse jogo, é um time que precisa ter uma conexão um pouco mais longa. Ele precisa avançar, sair daqui de trás e chegar ali. E o Paulo Henrique Ganso, ele não tem a mobilidade, a intensidade, mas ele dá um giro e ele enxerga e ele tem o passe. Então, se você deixar ele tranquilão para jogar, ele vai colocar os jogadores de frente numa situação mais favorável do que aquele Fluminense que a gente viu. Fluminense que veio com 3 zagueiros, veio com Felipe Melo, vem com Iago e André, e aí entra o Paulo Henrique Ganso numa vaga de um jogador mais adiantado. Mas o Flamengo tem uma série, o Abel já até comunicou isso, né? O Abel vai com a mesma fórmula. Mas o Flamengo tem são infinitas possibilidades de armar um time. Ele pode armar até o time, se ele quiser. Esqueceu tudo que ele fez. Colocar um time dentro de uma zona de conforto de cada um ali, que já jogou. Pode jogar com 3 zagueiros. Pode voltar com o André, se quiser. Se ele quiser, não vem com o Marinho, mas vai. O Bruno Henrique pode jogar. Vai com Pedro e Gabigol. Não terá Vitinho, que se machucou no primeiro jogo, está fora da final. As possibilidades são Agora, seria imensas. Estranho, né? Ele abriu mão de tudo que ele fez. Exatamente, abriu mão de tudo e fala, não, agora chegou a hora de... Mas eu acho que é o seguinte, às vezes... Acho que ele não fará, tá? Às vezes dá um passinho para trás, não significa que você está fracassando. Significa se você ganhar, né, Pascoal? Você pode ajeitar o corpo para dar um passo maior. Então, eu acho que está na mão do Paulo também. Na mão do Paulo. Agora, você falou que tem lá um negócio de ingresia no vestiário. Porque é o seguinte, as informações que vêm do Flamengo é que o Diego Alves, o Diego Ribas, jogadores com uma liderança muito forte no elenco, eles estão perdendo espaço, né? E isso tem gerado um mal-estar dentro do grupo. Então, uma parte do grupo não tem afinidade com o Paulo Souza e há um conflito de ideias. Isso fica muito claro, até porque o Paulo Souza está comprando essa briga, ele quer mudar o time. Porque, de repente, o dirigente, se não atuar nessa hora, ele não é que ele perde o elenco. Sim. Aí vai perder o elenco e vai perder o treinador. Né? Porque se os caras virarem a cara para o treinador, o Paulo Souza, todo mundo sabe que ele é um cara que tem uma personalidade... Né? Sim. O Zé Elias, que jogou com ele lá na Inter, sempre fala isso pra gente. E ele não economiza palavra para falar com ninguém. Não. Tanto que ele não economiza palavra na entrevista coletiva. Ele fala, ele é direto. Sim. Né? Todas as entrevistas que eu ouvi do Paulo Souza no Campeonato Carioca, ele disse que o time ainda não conseguiu ter receber a mensagem e aplicar dentro de campo. Exatamente. Que tem algum problema cognitivo. E fala dos processos, que eles não perceberam ainda, não entenderam. Ele não fala isso? Ele fala dos processos. Eles não assimilaram o processo de compreensão dos processos. E eu acho que isso também deixa o cara um pouquinho chateado. Deixa não, Lá se vão 80 dias de trabalho. Essa informação do João é o seguinte, quando você tem um meia de 37 anos... que já baixou o rendimento. Você não vai achar que ele vai jogar, talvez com a intensidade que um treinador europeu exige para a equipe, talvez ele entenda que não dá para usar em todos os momentos. Quando o goleiro já está numa fase de saída, vem um goleiro novo. Quem está com a faixa de idade um pouquinho mais alta, abraça o problema do companheiro, porque vai ser o dele amanhã. Opa, peraí, o corte está começando por aqui, amanhã sou eu. Opa, só que também tem o outro lado, né? Dos que não estão nessa fase, fala assim, beleza, vamos jogar. Tô dentro. E aí é uma questão de rendimento, né? Rendeu. Não é... Mas é que o Flamengo não está jogando. Não está rendendo.
O Flamengo não está... O Flamengo não... Gente... Está travado, né? É o Flamengo. Vamos falar a real. É o Flamengo? Não. O torcedor está vendo o Flamengo jogar? Tem potencial para jogar. Claro, o potencial do Flamengo é muito maior. E as mudanças impactaram um pouquinho no Gabigol. Sabe o que você falou aqui agora? Você enumerou aí todas as posições do time do Flamengo com possibilidades de alteração. Todas as posições. Todas. Você pode melhorar a lateral esquerda, você pode melhorar a lateral direita. Centroavance. Centroavante, você pode botar com 2, pode botar com 1. Você pode melhorar o lado do campo. Né? Frequência pelo lado do campo, você pode ter inteligência. Né? Essa é uma coisa assim, eu entendo que quando o técnico vai fazer uma mudança tão radical como a que ele fez, ele precisa insistir. Ele precisa repetir. Encontrar o cara para fazer aquilo que ele quer, assim, Jean. Talvez ele não tenha feito, talvez tenha faltado nesses 2 meses e meio e tal, buscar um pouco as alternativas, né? Eu não sei, eu acho que é um dilema, não é fácil dizer, ele devia ter testado, porque também, se ele não gastar o tempo ele testou todo mundo. Não, ele testou todo mundo, mas assim, quando ele abriu mão dos 3 zagueiros, por exemplo. Nenhum momento. Mas, então, isso gera uma mudança de conceitual no Flamengo que alguns vão ter dificuldade. Porque é o seguinte, como é que era o Flamengo? Usar o Flamengo de JJ de outros. Everton aqui, o Bruno mais aberto, às vezes a Arrascaeta lá de esquerda, mas você tinha uma ocupação das laterais que é totalmente diferente de hoje. Então vem o Ayrton Lucas para jogar, corredor para ele. Lá direito, corredor é do outro lateral. Estou com 3 zagueiros. Então, laterais no corredor, 3 zagueiros, 2 volantes. Os outros não vão ficar no caminho dos laterais. Os outros jogam agrupados. Arrascaeta, com o pé nas costas. Gabigol também consegue se adaptar. O Pedro é o ponto final desse time que está agrupado. Bruno Henrique sempre jogou na área, entrando na área. Tá, Marinho. O Marinho é o jogador da beirada para dentro, da beirada para dentro. O Marinho, por dentro, ele vai ter que aprender a jogar um jogo talvez que não tenha jogado ainda. Que é um jogo mais curto, de associação, Então, tem jogador que, estou usando o Marinho como exemplo, de dificuldade de aprendizado pela mudança do sistema. E pode passar por outros. Agora, vamos lá. O resultado pesa muito na sequência de qualquer trabalho no futebol. E agora a sirene no palpite. Vai ter dia que a gente vai se esconder embaixo da mesa por causa dessa sirene aí. Por aqui tá todo mundo dependendo de quem estiver sentado aqui. A sirene. Pascoal, quem vai ser o campeão carioca de 2022? Fluminense. Jean Oddi. Mantendo a lógica, né, Fluminense. Fluminense. Os palpites não é para ganhar dinheiro, né? Então, naquela coisa de apostar no que tem menos chance. E não tem print, não tem print. Ninguém lembra. Ninguém lembra. Por exemplo, o único que botou primeiro jogo, final da Copa do Nordeste, linha de passe 1-1, o resto errou. Entendeu? Mas ninguém lembra nessa hora. Então você está em boa fase. Quem vai ser o campeão carioca? Vai ser o Fluminense. Vai ser o Fluminense. O meu palpite é o seguinte... Uma convicção desse tamanho aqui, zero. Emoções também na final do Rio, como na final de São Paulo. Sei. Você vai falar com esse... E o mesmo placar. O mesmo placar. 3-1 Flamengo. Eu sabia, rapaz. 3-1 Flamengo. Eu não sei porque eu sabia. Pênaltis. Posso falar uma coisa? E o Flamengo tetracampeão carioca nos pênaltis. É o meu palpite. Emoções no final de semana. Você é debochado. É debochado. 3-1 Flamengo campeão no Rio. 3-1 Palmeiras nos pênaltis, também campeão em São Paulo. São os meus palpites e vamos embora depois.